Certo, então, quando você se estressa, a primeira coisa que acontece é a suspensão da manutenção do corpo, já que a energia é necessária para fugir. Além disso, o estresse também desativa o sistema imunológico. Dando boas-vindas a Bruce Lipton no programa. Como vai, Bruce? Né, sou um cara feliz, Alex, e estou contente de estar aqui, mas ainda mais com nossa audiência. Sabemos que há muito caos no mundo, precisamos de empoderamento para não só sobreviver, mas prosperar. Obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui. Claro, meu amigo. Como eu dizia antes de gravarmos, sou um grande fã do seu trabalho há anos. Ele foi crucial na forma como vejo minha vida e interajo com os outros. E como te contei, tenho recitado suas frases, suas ideias dos livros por anos, e elas se tornaram parte do meu vocabulário só por pesquisa. Para esta entrevista, eu penso, meu Deus, era o Bruce. Ai, meu Deus, era o Bruce de novo. Nossa, meu Deus, eu devo tanto ao Bruce. Só de falar tudo o que eu falei, e obrigado, obrigado. Mas Bruce é estudante, baixei isso sabe, o universo mostrou-me, tinha células, elas eram minhas professoras e, garoto, elas realmente me ensinaram algo. Estou feliz por ter esse conhecimento, pois, como sabes, com ele podemos criar uma nova experiência de vida neste planeta, sem dúvida. Então, vamos ao início mesmo. Os conceitos básicos dos primeiros 7 anos de vida e a programação pela qual passamos. Você pode explicar um pouco sobre esse conceito todo? Tipo, a Matriz não é um filme, é um documentário nesse sentido. Adorei o que você disse. Com certeza, porque é aqui que surge o cerne do problema. Eu poderia falar sobre as células, mas podemos começar por esse nível. Chegaremos a esse nível celular. É um nível realmente importante por um motivo simples. O cérebro é um processador de informações. É o computador mais poderoso que os humanos já experimentaram. E eu digo, ainda assim é um computador. Então, por quê? Eu explico, olha, quando você compra um computador novinho, pode ir para casa, né? Apertar o botão de ligar, ele inicializa. E então eu digo, vamos fazer algo. E aí você pensa, não, eu não posso realmente fazer nada. Primeiro eu tenho que instalar programas no computador. Aí sim eu posso acessá-lo e eu digo, é exatamente igual com o cérebro. Ele inicializa no último trimestre da gravidez, antes de você nascer. A tela está ligada, mas até você baixar programas, você não pode usar o computador. Então, a natureza projetou os primeiros 7 anos das nossas vidas. Último trimestre da gravidez, primeiros 7 anos de vida. Nosso cérebro não opera no nível consciente em que conversamos agora, consciência ativa. De fato, até cerca dos 7 anos, não estava num nível de consciência predominante. Perguntei então, onde está? Respondi, está num patamar mais baixo. Vibração, vibração. Se colocar eletrodos na cabeça de alguém, pode-se ler a atividade elétrica cerebral. Nos primeiros 7 anos, vibramos numa frequência mais baixa, né? A consciência teta, sinônimo de imaginação. Por isso, crianças abaixo de 7 anos confundem real e imaginário. Montam numa vassoura como se fosse um cavalo, fazem festa de chá, servem e bebem o nada. E ainda afirmam ser o melhor chá do mundo. E eu digo, imaginação. Teta, mas teta é hipnose. Eu considero importância. Eu digo, após a tela inicializar no último trimestre gestacional, instale programas de uso desta máquina. E termino aqui. De fato, a programação inicia antes do nascimento, pois a mãe nutre o feto com seu sangue. Antigamente acreditava-se que ser uma boa mãe era se alimentar corretamente, tomar vitaminas, praticar exercícios, pois o sangue saudável nutria o bebê e os genes controlavam a biologia. Assim, a mãe só precisava alimentar o filho e os genes cuidavam do resto. Bem, isso está totalmente errado. Agora sabemos que o sangue tem mais que nutrição, tem informação. As emoções, os sentimentos e hormônios da mãe e como ela vivencia a vida passam pelo sangue ao feto, afetando-o como afetam a ela. Se a mãe se sente insegura, o feto também se sentirá. Se a mãe está feliz, o feto também estará. Assim, inicia-se a programação. Nos primeiros 7 anos, em estado cerebral teta, semelhante à hipnose, essa influência é crucial. Sim, a natureza questionou quantas regras são precisas para pertencer a uma família e para integrar uma comunidade? Eu respondo milhares. Eu afirmo, isso não cabe nos genes. De qualquer forma,
As coisas mudam. Pode-se estar numa cultura do vento com regras próprias, cada cultura tem suas normas. Como aprender as regras locais? Nos primeiros 7 anos estamos em teta, fase de imaginação, mas também de hipnose, o que é crucial. É assim que adquirimos comportamentos para agir. São os primeiros programas que carregamos no computador para usá-lo. O que fazemos? Observamos nossa mãe, pai, irmãos, nossa comunidade. E em estado de teta, o cérebro é como um gravador de vídeo, registrando tudo. Ele assimila comportamentos, espelhando-se nos dos outros. E assim, espera-se que tais comportamentos estejam em sintonia com o mundo. Após os 7 anos, seu próprio comportamento deve estar em consonância com o mundo. Como num computador, digitamos nas teclas. Com a consciência, inserimos o que desejamos no computador. A consciência é o aspecto criativo da mente. O subconsciente é como um disco rígido onde residem os programas. Isso é relevante, pois os programas representam nossos hábitos. Então, é uma mente de hábitos. Aprendemos a andar antes dos 2 anos e não importa a idade, até aos 102 anos ainda andamos. Esse é o programa adquirido cedo, é um hábito arraigado. Os hábitos resistem à mudança, o que discutiremos em breve. Então você adquire hábitos de quê? De ser membro da família? Da comunidade? Seus professores são outras pessoas. E se elas não têm uma boa vida? Adivinhe, você baixou um programador ruim, pois os primeiros 7 anos são a fase de programação. Como você disse, A Matriz é um documentário porque a premissa é que todo mundo foi programado. Eu digo, bem, isso não é uma premissa, é uma realidade científica. Todo mundo é programado por 7 anos, e os programas vêm de outras pessoas. Então agora eu digo, espere, há 2 funções para a mente. Todo mundo diz a mente. Não, 2 mentes. São mentes distintas, com funções e modos de aprendizado diferentes. Pergunto, quais são as 2 mentes? A mente consciente é a mais recente evolução localizada atrás da testa. E prosseguirei. A função da mente consciente é ligá-lo à fonte. Quem é você? Sua mente consciente é única. Não há 2 iguais. Vibrações e energias diferem. Assim, a mente consciente é você. É sua essência. Meu espírito se conecta com este lugar. E eu sigo. A função da mente consciente é criar. É assim que os humanos se distinguem dos demais seres. Podemos ter imaginação. Se você imagina algo, pode manifestá-lo, se for capaz de imaginar. A mente criativa é realmente incrível. Ela nos dá aquela vantagem de criar a vida em que estamos. A mente consciente. E a mente subconsciente, bem, é lá que estão os programas. E os programas, como quaisquer hábitos, você aperta o botão e o programa se repete. Você aprendeu a andar antes dos 2 anos, tem 102. Basta decidir andar que você executa o programa. Então, hábito. Então, a mente consciente é criativa. A mente subconsciente, hábito. Entendeu? E eu digo, e daí? Eu disse, bem, quando você está na sua mente consciente, você está exercitando a criatividade. Os desejos e vontades vêm disso. Alex, ei, me diz, o que você quer da sua vida? Se você me oferecer o que deseja, eu digo, sei de onde vem. A mente consciente criativa, porque isso é imaginação, é isso que eu quero. Então, a criatividade vem dessa mente, e enquanto você estiver agindo a partir dessa mente, você se torna muito criativo. Mas aí vem o problema, e o mundo vira de cabeça para baixo. Isto é, a mente consciente não é. Primeiro, imagine que o corpo é um veículo e um volante, e a mente consciente está dirigindo, olhando pelo para-brisa, nos levando para onde os desejos e vontades, esse é o destino. Eu vou e aqui está a chave inglesa. A mente consciente não só pode olhar pela janela, a mente consciente pode pensar. E eu digo, então o que isso significa? Eu disse, pensar não é olhar para fora, mas sim para dentro. Um pensamento está na... Sabe, Alex, a gravação de hoje. Estamos numa quarta-feira. E eu pergunto, o que farás no sábado, Alex? Isso não está escrito na tua frente. Em cerca de 1 minuto você pensará, ah, estou fazendo isso. E eu pergunto, de onde veio isso? Do interior. Então, sua atenção, da mente consciente, já não está voltada para fora, mas buscando um pensamento interno. Se seu veículo é guiado pela mente consciente e você se perde em pensamentos com a mente não mais atenta ao exterior, o que acha que acontecerá? Eu disse. Qualquer função que não esteja no foco da sua atenção, o subconsciente tem um programa, como dirigir.
Isso é um hábito. Você aprende. E quando sua mente consciente se distrai enquanto dirige, o subconsciente assume em piloto automático. Ele toma controle, sendo um computador milhões de vezes mais poderoso que a mente consciente. Portanto, ele dirige o carro melhor que a mente consciente. Eis o ponto. Quando atento ao mundo, caminho em direção a desejos e vontades. Quando penso, meu subconsciente assume o controle e entra no piloto automático. Agora, a questão é, quanto tempo passamos pensando? Eu diria que, em média, 95% do dia é gasto pensando. O que isso implica? Significa que apenas 5% do tempo, sua mente consciente e criativa está ativa para realizar desejos e vontades. Nos restantes 95%, é o subconsciente que opera, enquanto a mente consciente está ocupada pensando. E o subconsciente executa programas automáticos a maior parte do tempo. Mas, saiba, esses programas não definem quem você é. São seus pais, sua família, sua comunidade que lhe transmitiram esses programas. E se eles não estiverem alinhados com seus desejos e vontades? Se você continuar seguindo esses programas, dificilmente realizará seus anseios. Isso ocorre porque, em 95% do tempo, o subconsciente, que é 1 milhão de vezes mais poderoso que a mente consciente, atua como um supercomputador avançado. Portanto, é o subconsciente que está no comando da sua vida na maior parte do dia. Mas deixe-me perguntar isso, e acho que também ouvi isso de você, é que a mente subconsciente não se importa com seus sonhos ou aspirações. Ela não foi feita para isso. Foi feita para mantê-lo vivo, para ficar de olho no tigre na esquina, para dirigir. E quantas pessoas ouvindo já dirigiram um carro e você começa a pensar em alguma coisa e de repente você se pergunta: como cheguei aqui? E você dirigiu por 15 minutos e fez curvas e estacionou e você fica: como cheguei aqui? Eu estava pensando nos problemas. Isso, Alex, é o cerne do problema, pois você disse: olha, dirigi por 15 minutos pensando em várias coisas. Aí eu questiono: ah, estava pensando? Se sua atenção não estava na estrada, mas sim internamente. Pergunto então: em que pensava? E você? Ah, em fazer isso e aquilo. Eu digo: ótimo. E então eu faço essa pergunta: o que tinha na estrada nos últimos 15 minutos? Você responde: não, eu não faço ideia porque eu não estava olhando pela janela. Então é aí que surge aquele problema que eu mencionei. E é o seguinte: bem, se estou gastando tempo focando em algo totalmente diferente e o subconsciente toma as rédeas, eu noto o comportamento, respondo que não, você nem presta atenção, não olha pela janela. Está rodando um programa, é um rolo de fita. Bum, bum, fita. Essa é minha idade, é programa. E você está executando esse programa, mas é o único que não percebe. Então, a mesma história, 50 anos. Você tem um amigo, conhece muito bem o comportamento dele e conhece os pais do seu amigo, e um dia você percebe que seu amigo tem o mesmo comportamento dos pais. Então, você tem que dizer: ei, Bill, você é igualzinho ao seu pai. E eu digo: se afaste do Bill, porque a primeira coisa que o Bill vai dizer, eu já sei. Ele vai dizer: como você pode me comparar com meu pai? Eu não sou nada como meu pai. O público ri, pois vivenciaram isso. Digo: esse é o problema. Pergunto: qual? Bill: o comportamento é programado ao observar o pai. Tão subconsciente o programa do pai. Quando Bill pensa, ele não olha pela janela, executa um programa. Pergunto: qual programa? Do pai dele. Bill percebe? Não. Por quê? Bill não olha pela janela, ele pensa. O que estiver acontecendo ocorre sem observação. Então a ideia é: se você executa um comportamento sem ser visto e esse comportamento é ruim, você está criando uma vida indesejada. Eu digo: é isso, porque vivemos por esses programas 95% do dia. E claro, um grande problema é este. Quais são meus programas? Ah, penso. Você já estava programado antes de nascer, recebendo programas antes de vir ao mundo. Durante o primeiro ano, de 0 a 1, você foi programado. Que programa você recebeu aos 0 anos? Eu não sei. Certo. Programou-se outro ano de 1 a 2. Que programas teve aos 2 anos? Não sei. Certo. Mais um ano de 3 a 4, ou 2 a 3. E eu digo: talvez aos 3 anos possa lembrar-se de algo.
certo? Mas até então, sem memória. Eu digo, sim, mas isso tudo foi programado. Então surge a grande questão. Quais são meus programas? Por que pergunto? Não sei quais são. Foram baixados antes de eu ter consciência? Penso, eis a resposta. Sua vida, 95% vem do programa? Sua vida é um reflexo dos seus programas. Basta observar sua vida e reconhecer um fato simples. As coisas de que você gosta e que entram na sua vida entram porque você tem um programa que reconhece essas coisas. Mas você deseja e almeja coisas na vida, trabalhando duro para realizá-las? Você luta e se esforça ao máximo. Estou muito dedicado, farei isso acontecer. Por que tanto esforço? E a resposta é: seja qual for esse destino, seu programa não o suporta. E você está tentando usar sua mente consciente e criativa para sobrepor o programa. Eu digo sim, mas a mente consciente é 5%, o programa é 95%. Eu digo, isso não vai funcionar bem de jeito nenhum. É por isso que os pobres seguem pobres e os ricos seguem ricos. Sim, é por isso que existe o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse é o ponto central. Crescer numa família rica faz com que a programação não pareça subconsciente. O pensamento pode ser tolo. Por exemplo, um ex-presidente nosso era relativamente rico, mas não muito inteligente conscientemente. Contudo, sua programação era: como fiquei rico, herdei da família. E se sua família é pobre, aí herda-se a luta diária. Tentar progredir parece inalcançável. Ai, meu Deus, que difícil. Nós trabalhamos. Você tem que trabalhar duro. Mantenha. Esses programas estão realmente enraizados em muitos de nós. E vou te contar uma história rápida, Bruce. Quando eu estava na indústria cinematográfica, estive nela por 30 anos. E durante meu tempo na indústria, eu queria ser um grande diretor de cinema. E trabalhei como diretor de comerciais. E trabalhei e vivi como diretor, mas nunca consegui chegar ao nível dos estúdios, mesmo tendo conhecido grandes estrelas do cinema e grandes influenciadores, e feito várias reuniões em Hollywood e todas essas coisas. Algo sempre me bloqueava. Além disso, trabalhei na pós-produção, editando, criando efeitos visuais e corrigindo cores para outros diretores. Pensava, estou arrumando seus filmes, literalmente os aprimorando porque eles erraram, e eu não tenho uma chance. Só, recentemente, nos últimos 8 anos, percebi um problema de programação que descobri. Aos 26 anos, quase produzi um filme de 20 milhões de dólares para a máfia. Durante esse tempo, passei um ano com um mafioso que me maltratava verbalmente e basicamente, enquanto conhecia as maiores estrelas de cinema, correndo para lá e para cá. Assim, subconscientemente, associei meu sonho com dor, e eu continuei me sabotando a vida inteira. E então, quando finalmente tomei consciência disso, tudo mudou e eu pude começar a fazer o que eu queria fazer. Não é incrível? Sim, mas não é incrível? Essa é a realidade que quase todos no mundo estão enfrentando agora. Vivem uma vida com ótima visão, ideias e desejos. Eu reconheço isso, é estar consciente, mas não os estão manifestando. Eu pergunto, por quê? Porque o programa do subconsciente, ativo 95% do tempo, pode não apoiar o que você deseja. Se ele te sabota, a situação complica. Eu penso, o quê? Sabotei minha própria vida? Eu vi isso, fui eu quem fiz. E eu insisto, não, foi subconsciente, imperceptível. Eu me pergunto, se sou essa pessoa, será que sabotei minha vida? Olho ao redor, penso, aqueles ali contribuíram para isso, e outros interferiram incessantemente, e eu digo, você não viu, mas foi a origem de tudo desde o início, pois os programas que rodava distraído te prejudicavam. E você é o único responsável, como o Bill, que não percebeu o programa surgir, pois a razão de estar executando-o é a sua falta de atenção. Como você pode mudar sua mente subconsciente, esse sistema operacional? Como podemos atualizar esse sistema operacional e reconfigurar essa programação interna que temos? Você não pode? Não, estou brincando, brincando. Ok, pessoal, isso foi uma piada e uma grande. Se não pudessem mudar, seria uma entrevista sacana. A vida seria assim sempre? Não. Como sabem, é possível mudar. Eu disse, lembram-se? Como mudar isso? Há duas mentes, a consciente, criativa, com desejos e vontades, e a subconsciente, um disco rígido.
Com um programa e a mente consciente pode aprender qualquer coisa. Leia um livro de autoajuda. Ah, sim, sei como fazer isso. Eu disse, você leu o livro, eu te faço um teste, você tira 100 e tal. Sim, você sabe disso. E então eu digo, bem, agora que você sabe disso, sua vida mudou? E a resposta é não. Por quê? A mente consciente aprende lendo o livro, mas a subconsciente não. Assim, nossa inteligência fica só na superfície. Li o livro. Eu sabia a informação, entendia como funcionava, blá, 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 blá. Eu penso sim, essa é a mente racional que sabe. Mas eu me pergunto, isso se traduz no subconsciente? Eu digo não, não se traduz, porque não é assim que a mente subconsciente aprende. Você quer mudar o subconsciente, então tem que inserir os dados da maneira que a mente subconsciente aprende. Mente consciente e criativa aprende de tudo. Pode ter um estalo e pensar: ah, mudei de ideia, consigo fazer isso. Beleza. Mente subconsciente é hábito, resiste à mudança. Se um hábito muda, então, por definição, ele já não é mais um hábito. Então, os hábitos resistem à mudança e ainda assim temos esses hábitos e queremos mudá-los. E eu pergunto, como você pode fazer isso? E eu digo, a única maneira de mudar os hábitos é da forma como eles foram aprendidos inicialmente. Eu penso, bem, como foi isso? E eu disse, nos primeiros 7 anos, seu cérebro estava numa frequência mais baixa do que a consciência. Era chamado de teta. Teta é hipnose. E eu penso, então o que eu faço, né? Eu digo, bem, você não pode simplesmente dizer, ok, eu quero entrar em hipnose, né? A hipnose faz parte de uma escala de baixa vibração que aumenta durante o dia. E então, quando você voltar do trabalho, a alta vibração diminui e vai dormir na vibração mais baixa. Você passa por diversas vibrações ao dormir, despertar, ficar sereno, consciente. Foco, atenção, no trabalho. Foco, atenção. E então, volta para casa. Você se acalma, agora está tranquilo e consciente. E então, o que eu digo? Você começa a adormecer. No exato instante em que você adormece, a próxima vibração é a teta. Isso, eu digo, é hipnose. Eu digo sim. Assim, todas as noites, quando você começa a dormir, o cérebro brevemente entra em hipnose, frequência teta. E então, você põe fones ou tampões e deita ouvindo um programa que quer verdade na sua vida. Eu pergunto, e daí? Eu digo, faça isso antes de cair no sono. E enquanto você ainda está acordado, provavelmente ouve parte do programa, certo? Mas no momento em que você adormece, a mente consciente se desconecta. Não ouve mais nada do que está no programa. Eu digo, mas o que ouve? Eu digo, a mente subconsciente opera no estado teta. Assim, o que é ouvido pelos fones não vai para a mente consciente, mas é baixado diretamente no subconsciente. Isso é auto-hipnose. Deve-se repetir o processo, pois o período em teta é curto. Antes de entrar no delta, a vibração do sono profundo, certo? Portanto, todas as noites, ao deitar-se, após adormecer a consciência, surge um período propício para a gravação. Então, colocamos os fones, damos play no programa. Isso é auto-hipnose. Você faz sozinho, entendeu? Além disso, aprende-se programas após os 7 anos. Você aprendeu a dirigir um carro? Aprendeu a tocar um instrumento? Eu pergunto, como você fez isso? E eu respondo, repetição. A habituação é praticar algo e repetir tantas vezes que o subconsciente finalmente diz, tá bom, eu peguei o padrão, eu entendi o padrão. E esse padrão, então, se torna um hábito, tá bom? Então eu digo, bem, depois dos 7 anos, você pode inserir novos programas através da habituação, um novo comportamento, praticando um novo comportamento. Nova era. Finja até conseguir. O que isso significa? Imagine não estar feliz, mas querendo ser. Eu digo, finja. Repita o dia todo, sempre que puder, eu sou feliz. Com essa repetição, mesmo que seja miserável, pode vir a sentir felicidade. Não me importo. Importa é você dizer, eu sou feliz. Eu sou feliz. Repita, eu sou feliz. Só repita. Isso que tem que dizer, eu sou feliz. Várias vezes ao dia, sempre que possível. Repetição. Um dia você acorda e não precisa dizer eu sou feliz, porque a repetição criou um hábito e você acorda feliz. Isso significa programa concluído. Terminei. Não preciso de mais trabalho. E há uma terceira via nova: psicologia energética. Não é a psicologia convencional, onde você volta e diz minha mãe fez isso, e depois meu amigo. Então você repete e vive a história, está reprisando o mesmo maldito programa que você recebeu. Não preciso rever o programa, eu entendi. Como eu entendi, isso não faz diferença.
eu recebi o programa, estou carregando isso. Então eu pergunto, né, o que isso significa? Eu digo, não preciso voltar atrás. Posso dizer, o que é que eu quero daqui? Eu vou bem. Coisas que eu gosto chegaram. Não preciso mudar isso. Eu tenho um ótimo programa. Essas coisas chegaram. Mas as coisas que eu estava procurando, as coisas que eu queria ter na minha vida, as coisas que eu desejava e almejava, bem, você quer adicionar isso ao programa, certo? Então pergunto, como se faz? Explico que psicologia energética é uma nova forma de psicologia que inclui a superaprendizagem. Superaprendizagem, o que é? Respondo que talvez tenha visto alguém ler um livro deslizando o dedo sobre a página. Assim como deslizam o dedo pela página, eles absorvem tudo, o conteúdo em ambas as páginas. Pum, eles simplesmente leem. Então, a ideia é exatamente essa: ativar a superaprendizagem. Use isso para adotar um novo comportamento. Pronto, pode alterar uma crença de toda a vida de 50, 60 anos em minutos. Porque superaprendizagem é como apertar o botão de gravação no subconsciente, permitindo baixar um novo programa em minutos. Precisamos mudar. Por quê? A cultura e civilização atuais adotam comportamentos tão desalinhados com a natureza que provocam a extinção humana agora. Isso é uma extinção em massa. Cientistas da NASA alertaram que nossa civilização industrial contribui para isso. Está enfrentando, e isso é crucial, pois estava no título do relatório deles. Eu disse: enfrentamos um colapso irreversível da civilização em décadas. Estamos vendo isso agora. A civilização falha. O caos global é sinal de que não funciona assim. Sem mudanças, enfrentaremos nossa extinção. Portanto, Alex, sua pergunta anterior era crucial. Se quero mudar, preciso alterar 95% do meu comportamento subconsciente. E você pergunta, como realizar isso? Acabamos de discutir 3 métodos para auxiliar as pessoas. A psicologia energética é um. Mais detalhes em brucelipton.com. Listei 25 modalidades de psicologia energética, cada uma com descrição e link para mais detalhes. Se interessa, brucelipton.com permite explorar essas diferentes técnicas de psicologia energética. Deixe-me perguntar, pois quando você fala sobre teta na auto-hipnose, que não é uma ideia nova, a auto-hipnose já existe há algum tempo. Podemos fazer algo semelhante na meditação? Porque na meditação, pelo que entendo, você pode alcançar o estado teta sem entrar em delta. Mas existem outras áreas também, não conheço bem. Parece que monges budistas se aprofundam mais nisso. Pode explicar? É possível? Sim, certamente é possível. A ideia é que não é necessário adormecer de verdade. O objetivo é sentir cansaço, pois isso indica que estou abandonando o processo ativo, estou relaxando. Por isso, na origem da hipnoterapia, o terapeuta balançava um relógio numa corrente, dizendo que você está ficando cansado e sonolento enquanto observa. E adivinha? Isso reduzia sua atividade cerebral ao estado teta, permitindo que a hipnose ocorresse ali sem precisar dormir. É um processo crucial, pois é um dos métodos mais rápidos para reescrever os programas da sua vida. Você pode explicar o que é o efeito lua de mel? Sim, sou um exemplo vivo disso há 28 anos. Do quê? De acordar todo dia pensando, cara, o paraíso na Terra. O mundo é louco, está um caos, mas não o meu mundo. Não, eu não mexo com isso. Minha consciência não me coloca nesse domínio porque eu não tenho mais esse programa. Então eu disse, como assim? Programa e caos. Eu falo, o filme Matrix, que a maioria das pessoas viu, classificado como ficção científica, é realmente um documentário, como mencionado. Pergunto, como assim? Respondi que o filme sugere que todos foram programados. Contudo, isso não é só uma premissa, é a realidade. Fomos todos programados. Você não estaria aqui sem ter recebido esse programa. E então, no filme, eles disseram que você pode tomar a pílula vermelha e sair do programa. O que significa sair do programa? Bem,
Acontece que é quando as pessoas se apaixonam. É como tomar a pílula vermelha? Perguntei, o que quer dizer? O que causou essa diferença? Eu digo, se parar de pensar. Permaneça presente, isto é, mantenha sua mente no momento atual, sem divagar pelo passado ou futuro. Fique no agora. Isso pode parecer que você deve parar de pensar. E daí? Os programas que têm dominado sua vida só têm poder porque você pensa neles. Se parar de pensar, para de ativar esses programas. Mas se não estiver rodando esses programas, o que está no controle? E eu disse: a mente consciente, o subconsciente é o programa. Você não vai ativá-lo, então você vai operar a partir da mente consciente. Eu digo: o que são esses desejos e vontades? Eu continuo. Então, o que você acha que acontece quando você se apaixona? Eu digo: você e seu parceiro não estão mais pensando ou estão presentes. Eu digo: e daí? Você não está mais criando a vida com programas problemáticos. Agora, cria a partir de desejos e vontades. O que fazem duas pessoas ao gerar desejos e vontades? Lua de mel. A experiência da lua de mel, eu continuo. Céu na terra. Eu digo, o céu na terra está sempre aqui. A questão é, se você age automaticamente por programas subconscientes, perde o controle. O programa domina, impedindo o céu na terra, pois muitos são desempoderadores e limitantes. Penso, se eu cessar os pensamentos, não ativo tais programas e minha vida flui com desejos realizados. E afirmo, viver assim é como uma constante lua de mel. E eu não conseguia fazer isso porque, lembre-se, há quase 50 anos, como adquiri meus programas básicos? Eu observava meu pai. E daí? E eu disse, meu pai e minha mãe tinham um relacionamento muito disfuncional. E aí, o que eu baixei? Disfunção nos relacionamentos. Por mais de 40 anos, ao conhecer alguém, tudo começava bem. Mas logo meu subconsciente sabotava com pensamentos negativos, fazendo com que meus parceiros perdessem o interesse. Meus relacionamentos fracassavam. Contudo, ao compreender o problema, decidi reprogramar meu subconsciente, inserindo nele amor, felicidade, alegria e desejos positivos. E o que aconteceu? Minha mente subconsciente parou de seguir os padrões disfuncionais do meu pai e alinhou-se com minha mente consciente, trazendo harmonia e contentamento para minha vida amorosa. Meus desejos agora são parte do programa. E a parte legal é, se não estou pensando, minha mente consciente cria a vida com esses desejos, mas se estou pensando, a subconsciente toma o comando, usando programas de desejos. Assim, nunca caí no padrão de deixar a lua de mel acabar. Ela sempre esteve lá, porque eu estava, conscientemente ou não, moldando minha vida com esses desejos, retornando automaticamente ao subconsciente que estava programado com os mesmos padrões. Eu estava constantemente criando desejos e vontades. Agora, 28 anos após não ter conseguido um relacionamento durante 50 anos, eu acordo todos os dias ainda em lua de mel. Estou vivendo essa lua de mel aqui na Terra, o que não quer dizer que tudo seja perfeito. Simplesmente significa que as coisas que não dão certo já não me afetam mais, porque eu alterei os programas do meu subconsciente. Então, não estou reagindo a isso. Então você está fazendo o que Joseph Campbell disse, seguindo sua felicidade. 100%. Sabe de uma coisa? Estou num caminho melhor agora do que seguindo programas. Por isso escrevi O Efeito Lua de Mel. Apaixonado, você ignora os programas. E penso, isso é interessante? Precisa amar alguém? Essa é outra questão. Não é necessário. Deve-se ter paixão por algo, por uma atividade que prenda sua atenção. Por exemplo, se tem um pet, pode amar seu animalzinho, certo? Dê atenção ao brincar com seu animal de estimação. Não pense, apenas diga: vem cá, garoto, pega a bola. É tempo real, não só brincadeira. Sem pensar, né? Poderia ser jardineiro ou chefe. Talvez artista. O que digo? Atividades que exigem sua mente no agora, sem pensar demais, são como uma pílula vermelha. Qualquer uma dessas coisas que te impede de pensar é algo que te impede de executar os programas. É como o conceito de estar no fluxo experienciado por atletas ou artistas. Nesse estado, o tempo parece parar
A noção do tempo se perde e o foco é total na atividade realizada. Artistas e atletas frequentemente atingem esse estado, assim como chefes quando estão envolvidos em seu trabalho culinário. Ei, cientistas atuam como artistas. Eles não se limitam ao físico, pensam além e trazem insights, como músicos ou pintores. É crucial entender que, ao se dedicar a paixões que capturam sua atenção, mantendo-a no agora, você não faz algo para depois se distrair. Você está concentrado naquilo. Isso significa a ausência de pensamento disperso, indicando que o que emerge de você provém da mente consciente criativa, não de programas automáticos pré-definidos. Agora, há outro conceito sobre o qual você fala, que é o efeito placebo e seu oposto negativo, o efeito nocebo, e o poder disso e o que isso nos faz. Pode falar um pouco sobre isso? Sim, muitas pessoas argumentam que o pensamento positivo não é eficaz. Elas dizem: eu tentei pensar positivo, mas nada de bom aconteceu. Então eu pergunto: vamos considerar isso de uma perspectiva matemática. Por quanto tempo você sustentou esse pensamento positivo? Eu disse: no máximo 5% do dia. Falo que será difícil trocar o programa que ocupa 95% do dia por outro resultado. Então, parece que seu pensamento positivo não surtirá efeito. Por quê? Você está muito envolvido em seus próprios pensamentos. Mas eu pergunto, e um placebo? Eu digo, você deu o poder da verdade ao seu médico nos primeiros 7 anos de vida, quando foi programado. Porque nos primeiros 7 anos, se você estava em uma família convencional, quando ficava doente, qualquer um ficava doente, iam ao médico. E eu disse, bem, qual é o padrão adquirido ao fazer isso? Eu digo, quando se trata de saúde, eu não sei nada sobre isso. O médico sabe. E então, o que acontece? Eu disse que o médico apresenta uma verdade que eu não posso. Assim, suas palavras se tornam um programa, entendeu? O médico anuncia: veja, surgiu esta nova pílula. Sei do seu problema crônico há anos, mas esta nova pílula é a inovação máxima da indústria farmacêutica que não são seus amigos. Esta pílula foi feita especialmente para você, e você toma a pílula e melhora, para descobrir que a pílula era apenas um placebo. Então, qual é a ideia central aqui? O que de fato te fez melhorar se não foi a pílula? Foi a sua crença nela, o pensamento positivo de que aquilo seria o remédio para os seus problemas. E essa crença foi a sua verdadeira visão. Tomou a pílula? Você fez o necessário, tá bom, estou pronto a melhorar. E então funcionou, certo? Isso é pensar positivo. E é uma demonstração científica disso. Há 75 anos isso foi reconhecido. Por 75 anos a medicina sabe que você pode se curar com seus pensamentos, entendeu? Mas eu perguntei, então por que não ensinamos isso? E a resposta é que, devo confessar, como professor numa faculdade de medicina, o currículo é fortemente moldado pela indústria farmacêutica. Eles sabem que há dinheiro envolvido? Sem dinheiro ou energia não se pode encapsular, querido, então não ensinam. Assim, estudantes de medicina decoram, tem essa doença, toma esse remédio, aquela doença, toma aquele. Esse é o remédio e aquele também. São traficantes de medicamentos? Sabem disso? Não, pois são condicionados a crer que é a solução. Não veem que são programados para vender o maldito remédio. Quando não foi suficiente, puseram os malditos anúncios na TV. Esqueça o médico. Vendemos o remédio direto ao paciente. Se sente doente e cansado, este remédio vai te revigorar. Tome e todos ficarão felizes. Até que haja vazamento anal e possessão. Todos os avisos. Pode causar vazamento anal, pode causar morte, pode causar estresse mental, cada um. Dessas coisas eles chamam de efeitos colaterais. Quero explicar por que usam esse termo. Porque ele minimiza isso. Se dissessem que são efeitos diretos, que de fato são, há um efeito direto ao tomar o medicamento. Se dissessem que são efeitos diretos, as pessoas poderiam pensar, não sei. E eles dizem, ah, não, efeitos colaterais. Não estou desse lado. Não vou ter o problema. E claro, bem, olha só, é um medicamento, um pequeno insight. Eu acho que o número era tipo 37 mil. Então, pessoas morrem por drogas ilegais nos Estados Unidos todo ano e temos uma guerra. Nas drogas, eu fico, como assim? E então eu preciso te contar um fato científico. 300 mil pessoas morrem por tomar medicamentos prescritos.
E que tal uma guerra contra isso? Não, isso é o custo de se fazer medicina. Isso é o que eles dizem, esse é o custo. Eu disse, é um custo muito alto. 300 mil pessoas morrem por causa de medicamentos prescritos. Ninguém fala sobre isso. Então você estava falando sobre o placebo. E que tal o efeito nocebo? Pois é nisso que nos concentramos. Todo mundo fala em pensar positivo. Positivo, pensar positivo. Eu digo, ninguém fala sobre as consequências do pensamento negativo. E como você mencionou, o nome pensamento negativo entra na medicina como nocivo. Isso é um pensamento negativo. E eu digo, e daí? E aqui está o ponto, pessoal. Pensamentos positivos e negativos têm igual poder sobre sua vida. Ambos são fortes. O positivo pode curar doenças, enquanto o negativo pode criá-las. Acreditar que vai morrer pode até levar à morte. Raramente falamos sobre o negativo, mas deveríamos, já que mais da metade dos pensamentos diários são negativos. É uns 70% por aí. Sim, você está apenas repetindo o pensamento negativo, o que não está te fazendo bem algum, está te deixando doente. E ninguém fala sobre a parte negativa, e depois discutem sobre o pensamento positivo. Eu digo, ciência, pessoal, a consciência está criando isso, né? Eu digo, ciência, eu digo sim, escutem isso. A física quântica é a ciência mais válida do planeta. Eu afirmo isso com base no fato de que todas as expectativas teóricas da física quântica, antes de serem testadas, quase todas elas se mostraram absolutamente precisas. Então, em termos de precisão, a física quântica é mais acurada que qualquer outra. Relevância, princípio número 1, física quântica. A consciência cria nossa experiência de vida. E de repente eu penso, bem, é sobre isso que estamos falando há anos. Há anos. E discutimos se é pensamento positivo ou negativo. Eu disse, a consciência está criando essa experiência. E então eu percebo, reconheça isso. Se você cria suas experiências de vida, por que não faz o paraíso na Terra diariamente? Penso que é porque não usa essa consciência 95% do tempo. Você opera com a outra, o programa, que te desvia. Então eu digo, exatamente. Estamos criando isso. Estamos criando como a história do Bill, quando ele diz, o que quer dizer? Sou como meu pai que não enxerga. Só ele não vê esse comportamento surgir. A verdade é que todos somos o Bill nessa história. E a relevância, claro, é que não vivemos a vida que desejamos, mas a que fomos condicionados. Não sou o primeiro a dizer isso, Alex. Os jesuítas têm anunciado essa verdade há 400 anos e seus seguidores nunca entenderam plenamente. O que eles disseram? Eles disseram: dê-me uma criança até os 7 anos e eu lhe mostrarei o homem. Eu disse, eles têm falado isso há 400 anos. Eu digo sim. O que eles sabiam? Se eu puder programar os primeiros 7 anos, então 95% da vida dessa pessoa será esse programa. Então, dê-me a criança apenas por 7 anos. Depois disso, automaticamente 95% da vida deles virá desse programa que acabei de lhes dar. E foi aí que a escola católica entrou e disse, bem, se vamos programar com o nosso programa. Mas hoje a programação é muito mais significativa do que a programação imaginada pelos jesuítas. Quer dizer, um bebê que mal anda com um iPad, você vê um programa, é um programa, certo? Lá. E eu digo, sim, estamos sendo programados agora mais eficazmente do que os jesuítas poderiam imaginar. Estamos sob programas que nos tiram o poder. E por isso, não criamos a vida que queremos, mas os programas que nos foram dados para nos desempoderar, certamente. Agora, o trabalho que realizou com células é fundamental para o que discutimos. Pode nos contar sobre suas descobertas em pesquisa de células-tronco e celular no laboratório e como a comunidade científica reagiu? Bem, certo. Eu estava lecionando na época para os alunos o currículo convencional que era chamado de determinismo genético, que é o que o nome diz. Os genes determinam o caráter da sua vida. Então, nós falamos sobre como os genes se ligam e desligam e controlam o caráter da sua vida. A importância é, você não escolheu os genes com que nasceu até onde sabe, e você não pode alterá-los se o caráter não lhe agradar.
O fato de eles se ativarem e desativarem sozinhos, eu programava as pessoas para acreditarem que os genes controlam suas vidas, que são vítimas da sua hereditariedade. O câncer corre na minha família. Eu vou ter câncer. Por que genes? Uma pequena observação aqui. Não existe gene que cause câncer. Nenhum gene no mundo inteiro causa câncer. Os genes estão correlacionados com o câncer. Eu perguntei, o que isso significa? Eu digo, eles não iniciaram isso. O que iniciou foi uma desarmonia na consciência, que criou uma desarmonia na fisiologia, que então se manifesta como o câncer. As células cancerígenas não são a causa, mas o resultado do problema. Por isso, ao usar radiação e quimioterapia para destruir essas células indistinguíveis das células-tronco, enfrentamos um dilema que ainda nem discuti. Os tratamentos oncológicos destroem células saudáveis e cancerígenas, certo? Porém, as saudáveis que morrem são vitais, como as células-tronco. Então, você pode morrer. Qualquer tratamento contra o câncer, mesmo que você não tenha o maldito câncer. E a ideia é, puxa, como isso afeta uma pessoa que tem câncer? Eu digo que eles já estavam doentes antes desse veneno entrar neles. E eu disse que isso piorou. Ok, vamos voltar. Ok, então a ideia é que as células-tronco estão no seu corpo. E eu perguntei, o que são células-tronco? Expliquei que, ao se ver no espelho, você se enxerga como único. Lá está Alex pensando, sou o Alex, único e incrível. Mas eu digo, Alex, você está enganado, pois não é uma entidade única. Na verdade, você é uma comunidade de 50 trilhões de células. As células são a unidade da vida. Você é uma comunidade delas. Seu corpo possui 50 trilhões de células. E eu pergunto, e daí? Bem, você perde milhões delas a cada minuto. Eu digo, Jesus. Bem, quanto tempo vivo perdendo milhões de células por minuto? Disse, expectativa de vida curta. Puf, sem células. Puf, acabou. Dentro da sua comunidade de 50 trilhões de células, há células especiais chamadas células-tronco. O que são? Para explicar, imagine antes de você nascer, se eu fizesse uma biópsia e mostrasse uma célula numa lâmina dizendo, veja aquela célula ali? Eu afirmaria, essa é uma célula embrionária. E você concordaria, mesmo sem ter nascido. Essa é uma célula embrionária, entendi. Um minuto após seu nascimento, repito a biópsia, observo a mesma célula. Pergunto, o que é isso? Respondo, é uma célula-tronco. Penso, mas não era embrionária? Eu disse que sim, mas agora que você nasceu, não se pode mais dizer célula embrionária. Agora são células-tronco. Elas têm a função de substituir as centenas de bilhões de células que morrem diariamente. Se perguntando se tenho células-tronco, posso responder rápido, se você assiste este programa. Células-tronco, certo? Porque se você não as tivesse, você não estaria vivo. Então, todos nós temos células-tronco. E eu digo, então, a parte importante disso é que estou ensinando aos alunos que os genes controlam a vida, mas estou trabalhando com células-tronco. Eu pego uma única célula-tronco, coloco-a em uma cultura isolada. Ela se divide a cada 10 horas, 10 horas, 12 horas. Ele tem uma célula, depois 2, 4, 8, 16, 32, dobrando a cada 10 horas. Eu pergunto no fim da semana o que tenho. São 30 mil células na placa de Petri. O que é importante? Todas vieram de uma célula-mãe, significando que possuo 30 mil células geneticamente idênticas. Perguntei-me sobre meu experimento. Dividi essas células em 3 placas de Petri, com 10 mil em cada, todas geneticamente iguais. No laboratório, o que fiz? Cultivei as células em meio de cultura. Eu pergunto, o que é isso? Isso é um líquido no qual as células vivem. Vou te dar uma dica. Voltaremos a isso. O meio de cultura é uma versão laboratorial do sangue. Se cultivo células humanas, questiono, do que é feito o sangue humano? No laboratório, junto esses componentes e nutro as células com o meio. Ao criar o meio de cultura, altero a composição química. Assim, obtive 3 versões distintas. Chamemo-las de ambientes, pois é o que realmente são. Ambiente A, B e C. Tenho 3 pratos contendo células geneticamente idênticas. No prato 1, com o ambiente A, essas células diferenciam-se em músculo. No prato 2, células idênticas, porém com o ambiente B, diferenciam-se em osso. Prato 3, com células idênticas, o meio de cultura é a versão C. E eu pergunto, qual a diferença? No prato A, células viram músculo. No B, viram osso. No C, células de gordura. Eu pergunto, o que controlou o destino das células? E a resposta é, bem, antes de mais nada, elas eram todas geneticamente idênticas, certo? Qual era a diferença?
Eu disse, era o ambiente em que as células estavam, que determinava a atividade genética das células. Então, de repente, eu digo, bem, então, a velha ideia que eu ensino na sala de aula, de que os genes controlam o caráter da vida, ou os genes controlam esse caráter, o que significa que esse caráter é controlado pelos genes, é isso que significa. E eu digo, agora, qual é a ideia? Eu disse nos meus experimentos de laboratório, eu digo, esse caráter não é controlado pelos genes, é controlado pelo ambiente. Eu digo, então, como eu afirmo isso? Eu digo, esse caráter é controlado pela epigenética. Que diabos é isso? Epi significa acima. Então, como chamamos a pele? Epiderme? Eu digo, por quê? Porque logo abaixo da pele há uma camada chamada derme, e a pele está acima da derme, epiderme. Epi significa acima. Então eu digo, esse caráter está sob controle epigenético. Estou falando a nova ciência. Esse caráter é controlado, acima, epi, dos genes. Esse caráter é controlado acima dos genes, não pelos genes. Era controlado pelo ambiente, que por sua vez controlava os genes. E eu digo, qual é a diferença do que eu ensinava? Eu dizia, você era uma vítima, seus genes controlavam sua vida, você não tinha influência, não podia mudá-los, e eles se ativavam e desativavam sozinhos. Nova ciência, o ambiente controla os genes. Eu pergunto, por que isso é importante? Porque nós controlamos o ambiente. E de repente eu disse, bem, então você controla, você pode mudar o ambiente? Eu digo sim. E então, de repente, eu disse, bem, então você controla seus genes. Eu digo, essa é a diferença. Controle genético. Você é uma vítima. Controle epigenético. Você é o mestre, porque você pode regular o ambiente, que por sua vez fará com que a genética se adapte a esse ambiente. E de repente eu digo, meu Deus, eu fiz isso nesta pesquisa. Eu tenho todos os meus colegas e digo, ei, sabem aquela história que ensinamos sobre os genes controlando a vida? Eu não acho que seja bem assim. E eles me olham tipo, assim. E eu disse, olhem, aqui estão meus experimentos. E então eles vão. E eu digo, olhem, é previsível. Eu disse, como assim? Eu digo, posso fazer esse experimento amanhã e vou dizer exatamente o que vai acontecer em 3 dias. Posso prever o resultado. E eu falo, previsibilidade é a marca da ciência, certo? Significa que, sabe de uma coisa? Eles não compraram a ideia. Por quê? Porque todo mundo sabe que os genes controlam a vida. E eu sou o único falando um absurdo aqui. O mundo é plano. Como assim? O mundo é redondo? Como assim que a Terra gira em torno do Sol? É que tudo gira em torno da Terra. Adoro muito isso, adoro isso, adoro isso. Deixei a universidade principalmente porque minha pesquisa revelou que o que eu ensinava estava incorreto e percebi que não posso mudar o currículo controlado. Portanto, eu tinha uma escolha: ensinar o que sei que está errado ou não ensinar. Eu saí. Eu tinha estabilidade. Eu poderia ter permanecido naquele emprego eternamente, teriam que me enterrar e ainda assim me pagar. Mas saí. Depois, desejei retornar apenas para ter um feedback científico sobre minha teoria de como tudo funciona. Lembro-me de ir ao meu ex-departamento na Faculdade de Medicina da Universidade de Wisconsin, propondo uma palestra sobre minha ideia. Eles, porém, não tinham interesse em ouvir o que eu tinha a dizer. Por quê? Porque eu era professor com estabilidade e eu saí. Não sou exatamente bem-vindo para voltar. Politicamente não bom. Saí do clube, mas me permitiram retornar para um evento chamado Seminário na Hora do Almoço, numa quarta-feira. É um encontro social onde todos, professores e alunos de pós-graduação, trazem seu almoço e se reúnem. A pessoa que apresenta fala incessantemente, mas a atenção é escassa, pois todos estão mais focados em suas conversas e refeições. Contudo, encarei como uma chance. Na minha vez de palestrar, no final, percebi algo notável. Ninguém estava comendo. E eu olho para eles e eles para mim, tipo, como se eu fosse um maluco, né? E então eu chego ao fim da minha explicação sobre como os genes não controlam a vida e o ambiente através da membrana. Eu apresento minha tecnologia e chego bem ao final. E olho ao redor, digo muito obrigado. Nossa, foi por pouco. Grilos, grilos. Foi essa a resposta. O silêncio mais ensurdecedor que já vivi. Eles só ficaram lá sentados me olhando. Ninguém se mexeu. E então, um cara lá no fundo da sala, nunca vou esquecer, um cara no fundo da sala do lado esquerdo falou 2 vezes. E então todos olharam para ele e ele abaixou as mãos. E então todos se levantaram e saíram. Ai, meu Deus. E fiquei ali sozinho na sala pensativo. Talvez seja louco. Por quê?
Loucos têm certeza de sua razão. Proferi isso e todos fugiram. Todos os ex-colegas, cada um. A sala esvaziou. Restei só e pensei: será que sou louco? Eu dei continuidade a isso. Voltei ao lugar onde fiz meu doutorado e lá estava um biólogo celular de classe mundial, Lenny Hebben, um cara realmente de primeira linha. E eu disse: olha, Lenny, deixa eu te contar qual é a minha ideia, porque me diz onde estou errado para eu poder abandonar isso. Não quero ser louco. Apenas me diga onde estou errado. Então eu conto a ele sobre a minha teoria de que o ambiente controla os genes. E ele fica lá e diz: bem, Bruce, isso não é o que estamos pensando. E eu digo: eu sei que não é o que vocês estão pensando. Eu quero saber o que há de errado nisso. É muito simples. Eu soltei uma gargalhada, né? Agora estou pronto para a camisa de força. Lá está o cara. Ele diz: é muito simples. Comecei a rir alto e ele agora me olha meio que pensando: esse cara é louco, tá bom? E eu paro e digo: por tempo suficiente. Eu digo: primeira semana da pós-graduação. Eu aprendi algo que vocês me ensinaram. Chama-se navalha de Occam. A navalha de Occam é uma afirmação que diz: a hipótese mais simples é a mais provável e deve ser considerada antes de todas as outras. E eu continuo: se é simples demais, eu aceito. Muito obrigado. E então eu voltei a não ser louco, porque eu disse: cara, isso é legal, porque esse cara, o chefe da biologia celular, não conseguiu encontrar nada de errado com a ideia, exceto por ser muito simples. E eu penso: ótimo, levou anos para eu aceitar isso, escrever um livro sobre e mais. Mas finalmente se tornou. A epigenética agora é campo. 1990, fiz isso em 1967. Foram 23 anos antes de reconhecerem. Eu sabia. Você no deserto. O que é isso? Ficou no deserto 23 anos. Sim, nunca interrompi a pesquisa, sempre pensando, né, continuarei. Peguei minha ideia e segui investigando. Isso me conduziu não só à epigenética, mas a entender como consciência, subconsciência e programação se formam. Foi como descobrir o fragmento que se repete. Com ele, toda a estrutura se baseia. Se um ser humano é uma célula? Como assim? Explico. Somos formados por 50 trilhões de células. Cada função do seu corpo já existia em quase todas as células isoladamente. Não criamos nada novo. É a expressão coletiva desses 50 trilhões de células. E eu digo sim, é por isso que entender o funcionamento de uma célula é compreender um ser humano. E se você entende um ser humano, entende como a humanidade deveria funcionar. Porque isso é um fractal. Essa é uma geometria especial diferente da euclidiana que aprendemos na escola, com cubos, triângulos, esferas, círculos e octógonos. Criamos nossa tecnologia usando essa geometria, mas ela não serve para criar a natureza. Você não pode fazer uma árvore com ela. Uma montanha disso, né? Eu disse: existe uma geometria diferente chamada fractal, e não temos tempo suficiente para explorar isso agora. Mas vou te dizer, a característica fundamental do fractal é que ele aplica a mesma equação repetidamente. Você pega uma equação, resolve, obtém um resultado e depois usa esse resultado, colocando-o de volta na mesma equação e resolve novamente. E assim por diante, obtendo uma série de resultados diferentes a cada vez. E se você plotar isso num gráfico, vai notar que ele imita padrões que encontramos na natureza. Disse que a natureza é fractal, o que me faz questionar sua importância. O princípio fractal sugere que o que está em cima é como o que está embaixo. A mesma equação se aplica. Observando do menor ao maior, é o mesmo processo, o mesmo mecanismo. Assim, compreendendo um nível, entende-se todos os outros. E é por isso que a biologia celular pode ensinar sobre a biologia humana, que por sua vez pode ensinar sobre a biologia da humanidade, e a evolução que estamos enfrentando agora é que precisamos nos tornar mais humanos, mais humanitários e começar a entender o que os povos indígenas sabiam há 10 mil anos. Isto é um jardim. Somos supostos ser jardineiros. E o que fizemos com ele? Destruímos o jardim. Eu penso bem, sabe, há um problema porque as pessoas não percebem que você é o jardim. Você veio do jardim. Se o jardim não existe, então os humanos também não existem. É como se, talvez devêssemos ser um pouco mais cuidadosos com o meio ambiente e perceber, este é o alerta. É aqui que estamos hoje. E bem rapidamente, né, se puder, tem mais uma coisa que eu queria que você comentasse, porque é muito importante e meio que explodiu minha mente quando você disse é biologia básica, mas tanta gente não entende
o que o estresse faz com o corpo e o conceito dos membros e tudo mais. É genial. Deixe-me resumir rapidamente. Lembre-se, a função do cérebro é pegar a imagem na mente e transformá-la em química complementar. Estresse significa que há uma ameaça. E eu penso, tipo, o quê? Bem, por exemplo, quando o sistema estava se formando, o que temíamos era o tigre-dente de sabre. Então, o que isso significa? Uma ameaça externa está colocando sua vida em risco. Então eu disse, bem, como você lida com uma ameaça externa? Eu digo, é o sistema adrenal, que no ensino médio é lutar ou fugir, certo? É assim que se lida com isso. Certo. Eu digo, então, adivinha só. Ao perceber estresse, seu corpo libera hormônios que o preparam para lutar ou fugir. O que isso implica? Preste atenção, pois isso vem de um livro de fisiologia. Com a liberação dos hormônios do estresse, o sangue flui prioritariamente para braços e pernas. Por quê? O sangue que carrega energia vai prioritariamente para braços e pernas. Onde estava antes dos hormônios do estresse? No intestino concentrado. E o intestino, o que faz com essa energia? Usa para suas funções vitais. Do que? Do intestino, manutenção, limpeza e reparo corporal. Tudo para nos manter saudáveis. Quando os hormônios do estresse surgem, o que fazem? Buscam energia, não para o intestino, mas para braços e pernas, permitindo fugir de perigos. Assim, eles fazem os vasos sanguíneos intestinais se contraírem primeiro. Eu perguntei, Morem, por quê? Porque o estresse direciona o sangue para braços e pernas, onde se precisa de energia, mas pausa a função intestinal, que é a manutenção do corpo. Entendi então que, sob estresse, a primeira ação é cessar essa manutenção, pois a energia é requerida para a ação. O estresse agora, ainda mais importante, desliga o sistema imunológico. Por quê? O sistema imunológico consome muita energia. Se já esteve doente, talvez nem tenha saído da cama por falta de energia. Agora, se estivesse com uma infecção e fosse perseguido por um tigre-dente de sabre, o que faria? Eu questiono. Qual área você priorizaria para proteger? A zona interna, que é imune, ou a zona externa, que é a da adrenalina de lutar ou fugir? E eu digo, dane-se a infecção bacteriana. Se o tigre te pegar e te comer, a infecção bacteriana deixa de ser seu problema. Então, qual é o ponto? Quando os hormônios do estresse entram no sistema, eles conservam energia para fugir fazendo o quê? Desligando o sistema imunológico. Por quê? Para conservar energia que posso usar para fugir do tigre. Então eu pergunto, né, o que desativa o sistema imunológico, né, hormônios do estresse? E o que os provoca? O medo. Pensei, estar com medo desliga o sistema imunológico? Eu digo definitivamente sim. E eu digo, por quê? Novamente, né, se preparando para lutar ou fugir. E eu digo, bem, agora vamos reconhecer. Há 100 mil anos, qual era o seu estresse? Um tigre-dente de sabre. Eu digo, era só isso? É, basicamente. Eu digo, então, se você escapa do tigre-dente de sabre, precisa continuar estressado? Eu digo não. No momento em que você escapa do tigre, você volta a funcionar normalmente. O sistema digestivo e imunológico começam a funcionar, restaurando sua saúde. Porém, o estresse do mundo moderno é constante, 24/7, liberando hormônios de estresse incessantemente. Pergunto, qual o resultado? Você desativa a manutenção do corpo não por instantes, mas cronicamente. E eu digo, e o sistema imunológico? Digo que você está desativando o sistema imunológico com hormônios do estresse. Ponto. Médicos usam hormônios do estresse terapeuticamente. Para quê, eu pergunto? E eu, quando querem transplantar um órgão, não desejam que o sistema imunológico do receptor rejeite o novo órgão. Assim, administram hormônios do estresse ao receptor antes da cirurgia para suprimir o sistema imunológico. Dessa forma, o tecido transplantado não é rejeitado. O estresse é tão eficaz em desativar o sistema imunológico que é utilizado com esse propósito. E eu questiono, por que isso é relevante? Eu falei, poxa, estou vendo as malditas notícias, mas por quê? Acha que dirão que a vida é cor-de-rosa, que tudo é lindo, que está ótimo? Não, tenha medo. Medo disso, medo daquilo. O medo adoeceu as pessoas. Penso bem, é o que faz. E o medo desliga o seu sistema? É um conceito tão poderoso para as pessoas porque eu sei tudo. Quero dizer, às vezes em que estive estressado na minha vida, fico doente mais vezes e estou exausto. Eu simplesmente fico mais fraco por causa do estresse, e é uma constante pressão. Tenho filhos, então estou sempre estressado. Eu não vou fazer isso. Não, 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 não. Falando de modo geral, se vai ao trabalho diariamente, tem um chefe exigente, contas a pagar, está estressado e correndo atrás, seja dirigindo o Uber, entregando pelo Uber Eats ou fazendo outra atividade para se manter. Esse estresse está te prejudicando a ponto de nem conseguir sair dessa situação.
E aí entramos naquela questão da programação que discutimos antes. Sim, mas essa era a ideia toda. Se eu te vendo estresse, eu controlo a sua vida. Bruce, eu falaria com você por dias. Gostaria muito de conversar com você e falar ao público, pois disseminar informações é fundamental. O cerne do seu trabalho e da minha contribuição é conscientizar as pessoas sobre seu próprio empoderamento. Sim, é um fato que A, você é um criador. B, talvez não crie o que quer porque programas alheios limitaram seu poder e influenciaram seu subconsciente. E é por isso que as pessoas ouvem o programa do Alex. Você precisa mudar sua consciência e parar de ser vítima, porque temos que exercitar nosso caráter criativo. Porque eu confio mais no caráter criativo da população do que na chamada liderança, que nos controla. Desejo que recuperemos nosso poder, pois se o povo tiver poder, a vida será como uma lua de mel na terra, significando que o céu é aqui. Essa é minha reflexão final para reconhecimento. Você acha que morre e vai para o céu? Você nasceu aqui, eu vou. Por que isso estaria no céu? Eu digo, é aqui que você veio para criar. O que você quiser. Pergunto, então, por que não funciona? Porque, infelizmente, a parte criativa do cérebro, a mente consciente, não está tão ativa. E você está seguindo um programa que outra pessoa implantou. Amigo, farei algumas perguntas rápidas que faço a todos os convidados. Qual sua definição de boa vida? Se você já viveu uma lua de mel, isso é uma boa vida. O que isso significa? Você acorda todo dia. Não significa que tudo dá certo. Nem tudo dá certo na minha vida. Mas adivinha só? Quando falha, não me incomoda. Moro aqui e gosto. Quem viu o pôr do sol recentemente? Ninguém? Ah, estão no carro voltando do trabalho estressante. Certo. Na fila do estresse. Ah, sim. Beleza. A gente não está reconhecendo. Você está no mundo mais belo da imaginação já existente. O ambiente é incrível. Até alienígenas viriam só para ver onde vivemos. E é só isso. Ao morrer, perde-se o corpo, o dispositivo que o espírito usava para criar. Qual é a definição de Deus? Deus é a energia que permeia o universo, o que é extremamente crucial. O ponto mais essencial é que seu espírito é um campo de energia captado pelas células, que tem antenas projetadas para receber essa transmissão. São os receptores do ser. Ninguém no mundo tem o mesmo conjunto de antenas. Assim, você recebe uma transmissão única que ninguém mais capta, enquanto todos recebem as suas. Todavia, todas originam-se da mesma fonte energética. O que isso significa? Você nunca está separado de Deus. Nunca se separe. Ninguém pode interferir na sua relação com Deus e mudar isso. Ninguém pode te conectar com Deus porque você nunca esteve desconectado de Deus. Você é um criador. Você só está criando a partir de programas ruins. E Bruce, preciso te fazer uma última pergunta que estou louco para fazer e ela me acabou de voltar à minha cabeça. Isso é sobre genes, questão de genes. Se os genes se replicam e temos células-tronco que constantemente estão reparando aquelas que estão morrendo, nossa pele é substituída a cada, o quê, 8 anos ou algo assim. Ou eu esqueci. Nossos estômagos se renovam, tornando-nos uma nova versão de nós mesmos periodicamente. Por que morremos? A ideia é que estamos morrendo cedo demais. A idade mínima para morrer deveria ser pelo menos 150 anos ou mais. Morremos por falta de harmonia com o planeta. O estresse elevado nos mata. A comida de fazendas industriais é tóxica e carente de nutrientes necessários para um corpo saudável. Devemos preferir alimentos naturais e orgânicos, não as opções quimicamente tratadas dos supermercados. Comer em excesso também é prejudicial à saúde. Por quê? Queimar combustível gera subprodutos tóxicos, por isso não se respira o escapamento do carro. Da mesma forma, ao digerir comida, que é uma forma de queima, produzem-se radicais livres, partículas carregadas nocivas. Eles agem como balas, danificando e matando células ao atingi-las. Assim, quanto mais comida consumimos, mais células são destruídas, reduzindo a expectativa de vida. De repente percebemos, meu Deus, quanta comida consumimos!
E o problema é que estamos mudando o ecossistema. Vamos derrubar a Amazônia por mais hambúrgueres. A floresta é o pulmão do mundo, purifica o ar e repõe oxigênio. Ao destruí-la, nos autodestruímos. Para quê? Mais comida que também nos prejudica? Devemos comer apenas o necessário para subsistir, mas desde crianças somos condicionados. O café da manhã é tido como a refeição crucial. Ao meio-dia, independente da fome, comemos novamente. E o jantar é o ápice. Ansiosos, consumimos em excesso. E eu vou. Estamos comendo comida demais. Estamos nos matando. Os animais, quando controlam a quantidade de comida que lhes é dada e recebem apenas o suficiente para se manterem, a expectativa de vida deles dobra. E somos animais comendo comida demais, né? Estamos destruindo o planeta nesse processo. Estamos nos destruindo e destruindo o planeta com essa dieta. Isso mostra que não precisamos comer tanto, na verdade, algo novo. Olá? Bruce vai dizer algo novo para o mundo bem aqui. Pronto! As plantas geram energia usando luz solar, utilizando-a para absorver água e CO2, produzindo açúcar e gerando sua nutrição. Humanos, agora é reconhecido que em sua pele existem pigmentos chamados melanina. A melanina são cristais, proteínas cristais. E daí? Bem, sempre dizem, sim, isso bloqueia a luz solar para evitar que nosso corpo queime e tudo mais, né? Parte disso. Mas a melanina extrai energia da atmosfera e a converte em combustível biológico. O ponto sobre a evolução é, por que criaríamos um organismo tão voraz que precisa destruir o planeta para se alimentar? Isso não é evolução, é involução. Evolução é termos sido criados para não necessitar da devastação do meio ambiente para nos divertirmos aqui. Quanto menos comida comemos, mais tempo vivemos. E essa é basicamente uma conclusão, porque a melanina é como a clorofila nos humanos. Ela extrai energia da atmosfera e a converte em nutrição. Então não precisamos comer tanto. Mas a comida é divertida, só quero reconhecer isso. Agora, onde as pessoas podem saber mais sobre você e o seu trabalho, Bruce? brucelipton.com, muito simples. E adivinha? Tudo discutido, há vídeos, artigos e entrevistas grátis, como a do Alex. Tudo para download gratuito. Consiga informações. Conhecimento é poder. Nós, Alex, somos uma força de empoderamento. Apoio o Alex nessa força. Para quê? Para ajudar a criar o céu na Terra. Porque se você criar o céu na Terra, então eu estarei vivenciando o céu onde quer que eu vá. E esse é o destino. Bruce, sou grato a você e por todo o trabalho que você fez ao longo desses anos, meu amigo. Muito obrigado por tudo e eu realmente valorizo sua presença no programa, meu amigo. Continue com o ótimo trabalho, Alex. Estou feliz por estar aqui, pois nossa audiência pergunta, né, o que está acontecendo? E eu respondo que conhecimento é poder. Se dermos conhecimento, eles terão poder. Você está empoderando as pessoas ao explicar que, sem conhecimento, não compreenderão o fracasso. Com conhecimento, terão o poder de fazer dar certo. É por isso que você e eu estamos aqui. Então, obrigado, Alex. E mais importante, agradeçamos ao público, pois são eles que buscam respostas fora da caixa. As respostas convencionais são as que geram problemas. Assim, nós vamos além, forjando uma nova evolução aqui mesmo. Eu te agradeço, meu amigo. Obrigado, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.